A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando a história de Davi. Hoje vamos iniciar no capítulo 7, do 1 ao 17, onde o tema é: antes de planejar, peça orientações a Deus. Não é pecado planejar, não é pecado sonhar, não. Mesmo porque tudo é com ordem, decência. Mas vamos pedir orientação a Deus, porque aquilo que não der certo é livramento, é o sim de Deus, é proteção. Lá em Mateus 28, quando ele ressuscitou, antes de partir, ele disse aos discípulos: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então, quando você sonha, projeta, fica entusiasmada, e eu também, sabe aquele projeto perfeito, a gente ora. Porque quem vê no escuro é o Senhor. Quem conhece o dia de amanhã é o Senhor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ler a palavra? 2 Samuel 7. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino. E o seu Deus os livrou de todos os seus inimigos. Aqui diz que o rei Davi conseguiu, se livrar dos inimigos. Mas era Deus, que a Bíblia diz que Deus os livrou de todos os seus inimigos. Então, quando você quer muito uma coisa que não conseguia, e depois consegue, meu Deus, como eu consegui isso? Foi Deus. Porque tem coisas que, humanamente falando, a gente não tem condições, não é verdade? Mas com Deus a gente somos mais do que vencedores. Um dia Davi disse ao profeta Natã: veja, só aqui estou eu morando numa casa revestida de madeira e de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. A arca da aliança representava a presença de Deus. Davi tinha um palácio extraordinário. Então ele se preocupou. Ele queria fazer de uma igreja excelente, um templo fora do comum, porque para Deus é tudo. Agora tem um detalhe: eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Claro que a gente tem a casa de oração. Esse templo aqui tem que estar limpo. Esse templo aqui tem que estar cuidado. Porque um dia a Bíblia diz que o Senhor vai querer que a gente dê conta das nossas atitudes. Porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Humanamente falando, ele era profeta, mas ele errou. Ele simplesmente disse isso. Mas tinha coisas que Davi queria fazer e não ia ser ele. Por quê? Porque quem conhece o dia de amanhã é Deus. Mesmo assim, eu e você. Tem coisas que a gente quer fazer, mas não vamos. Veja que Natã aqui é um profeta, mas ele disse: faça tudo, porque Deus é com você. Não era assim. Era para ele ter dito: vamos orar, Vamos esperar a resposta de Deus. Mas muitas vezes eu e você agem assim. Vamos fazer tudo. Não, fulano, faça, porque Deus é com você. Não, não é assim. Deus tem os profetas na terra? Tem. Mas os projetos de Deus estão acima de qualquer líder espiritual. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Olha, que Deus disse que não ia ser Davi. Você entendeu o tema? Antes de planejar, peça orientações a Deus, porque o próprio Natã disse que ele fizesse o que estava no coração dele. Mas o Senhor disse ao próprio Natã: não é ele que vai fazer o templo para mim. Desde que tirei do Egito o povo de Israel até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado, morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíam para mim um templo vestido de cedro. Ele disse: olha, eu sempre andei com o povo, eu como Deus, mas eu nunca perguntei a eles por que eles não fizeram um templo para mim. O Senhor quis dizer: se for para fazer um templo para mim, vai ser no templo, e eu sei. Porque eu sou o próprio Deus, Deus é tudo e é dono de tudo. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar das ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. O Senhor lembrou que tirou ele, que ele cuidava das ovelhas.
E que eu e você também não pode esquecer de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Deus limpou a nossa natureza. Quanta coisa que a gente fazia e hoje não faz mais, né? Pavio curto, viver em pecado. Deus sabe trabalhar. E eu e você não esqueça disso. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido. E conforme você foi avançando, eu defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Uma coisa extraordinária. Eu estive com você, ele disse, eu te abençoei e vou te fazer mais famoso do que os líderes do mundo. Ele está comigo e com você também. Os planos que ele tem para a gente vai ser cumprido. Porque ele é grande e poderoso. Ele vela pela sua palavra. E esse é o mesmo Deus de Davi. É o meu e o teu. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viveram em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos. Mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descanso. Lhe darei descanso e descendentes. Deus é fiel. Quando Deus promete, Ele cumpre. E que eu e você não esqueça da bondade, dos milagres, do poder do Senhor. Quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu escolherei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Deus até falou que quando Davi morresse, era um filho dele que ia reinar. Olha que Deus maravilhoso. Quando a gente tem um coração aquebrantado, quando a gente ora, Deus fala. Deus orienta, Deus dá livramento. Será que é Ele quem construirá um templo? Será que é Ele quem construirá um templo para mim? E eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Ele disse, olha, Davi, é um filho teu que vai fazer o templo para mim. E dizendo tudo que aconteceu no passado. Olha que Deus maravilhoso. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Ele quis dizer, se ele errar, quando ele errar, eu vou punir. Mas eu vou punir porque eu amo. Quando acontece coisa nas nossas vidas, não é para o nosso mal, porque Deus nos ama. Tem tanta coisa que eu e você quer e nunca vai acontecer. O Senhor conhece nossa estrutura, Ele sabe o que é melhor. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Ele disse, eu não vou tirar o meu amor da vida, nem da tua vida, nem da vida do teu filho. Eu não tirei Saul para te honrar. Ele estava dizendo, Davi, te acalma, não faz tempo para mim não. Porque isso tudo está no meu controle. Eu sou dono do mundo. Escuta minhas ordens. É o que Deus quer para mim e para você. Que às vezes a gente fica tão inquieta, né? Tão ansiosa. Não, descansa. Vai orando, louvando, lendo a palavra e pedindo orientação a Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós. Você sempre terá descendente e eu farei com que seu reino dure para sempre e a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Deus mandou Natã passou o recado. E hoje Deus está falando comigo e com você através dessa palavra. Porque Ele tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando e Ele sabe o que é melhor. E não esqueça de planejar e orar. E pedir orientações a Deus. Porque Davi de repente disse que ia fazer um templo para ele. E o próprio Natã disse, faz tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Imediatamente, quando ele chega em casa, que vai dormir, Deus fala com Natã para trazer todo esse recado para Davi. Então, Deus quer que eu e você também tenha prudência, não age igual Natã. Não, eu vou fazer isso, Deus está comigo. Não. Vamos orar, pedir orientação a Deus e esperar. Não é no primeiro sinal achar que Deus está falando. Homens e mulheres prudentes, tenham calma. Homens e mulheres prudentes, ora, louva, adora e aguarda no Senhor. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.